Então estamos de volta mais uma vez com os nossos telespectadores para o nosso programa Stop a Destruição do Mundo. E vamos então hoje, Dr. Kepp, falar um pouquinho sobre as causas da patologia da psicossócio e espírito-patologia da humanidade. Então, aliás, esse termo, né, espírito-patologia, foi um termo que foi cunhado pelo Dr. Kepp aqui na ciência dele. Por que até hoje não se estudou a espiritualidade de uma forma científica e a patologia espiritual, né, que existe e que causa enormes perturbações. E nós estudamos tudo isso de uma forma, de um enfoque científico, psicanalítico, mas também físico, da nova física, porque tanto os seres humanos como os próprios seres espirituais, nós somos espirituais, né? O ser humano é espiritual. Então nós temos que estudar o que está doente na nossa alma, na nossa psique, porque o que é doente na alma, ele se reflete no nosso organismo da mesma forma. Portanto, não se pode estudar medicina sem se estudar a psique, que é a alma, e a espiritopatologia. Então, psicopatologia é um nome já conhecido, depois veio o nome sociopatologia, que Kepp trouxe na sua ciência, e também espiritopatologia. Então, olá, nossos Dr. Kepp, César Soós, estamos aqui mais uma vez com os nossos telespectadores. Essa questão é muito difícil de aceitar no início, porque, em geral, né, a pessoa acha que está doente porque ela recebeu uma infecção de fora, principalmente agora na coronavírus, né? Como se tivesse um vírus andando por aí e pegando todo mundo, porque o que está por aí é uma onda muito forte, né, que enfraquece o organismo, seja de televisão, seja de rádio, seja de telégrafo, seja qualquer tipo da internet, né, celular. Então a gente sempre fala, né, que o que é muito perigoso, né, a pessoa ficar com o celular assim o dia todo ligado e falando, até o celular no bolso, inclusive quando está em casa, né, ficar falando com outro no celular. Então existe até atualmente nos Estados Unidos um trabalho muito grande para tirar o ser humano do próprio celular, porque está causando até doença mental, né? A questão de depressão, de fobia, essa questão que antigamente atribuía vamos dizer, a micróbios, agora a gente sabe que a questão perigosa é no interior da pessoa. Agora, tem uma relação muito importante entre medicina, entre a física e qualquer tipo, né, de atividade, qualquer tipo de problema, né, de profissão que existe fora. Então, eu gostaria de continuar apresentando, né, o que leva o ser humano a ficar doente. Então, nós estamos trazendo, assim, vamos dizer, uma revelação para a medicina, né, assim, muito importante. E o que eu tenho assim mostrado na televisão, o que eu tenho mostrado nas aulas, né, na escola e no rádio também, é que o caminho da doença não vem de fora, que a pessoa fica doente de dentro por fora, pelos sentimentos e pelas ideias, né? O que causa doença é o que a pessoa pensa de errado e o que a pessoa sente de errado. De maneira que
para que as pessoas tenham saúde, uma epidemia como essa, né, de coronavírus, se a pessoa tiver um certo equilíbrio, é claro que essas ondas, né, fatídicas, né, ruins, a pessoa recebe, né? Todo mundo vai receber, mesmo que tenha máscara, que fique em casa. Mas a questão é a imunologia. A pessoa, se tem um certo equilíbrio, né, no que pensa, no que sente, ela fica com uma imunologia, né? Ela não pega, vamos dizer, essas ondas negativas. Agora, voltando, né, à questão do quadro, veja lá, nós vimos que a origem da doença, você quer ler? Sim. Primeiro eu falei, né? A pessoa só pensa em si, né? Sim. Agora, em segundo lugar, o ser humano só realiza para si. A pessoa que faz tudo o que pode só para si mesma ou para, no máximo, né? Família, mas não pensa no mundo, né? Que a pessoa habita um planeta de todos e não só para ele. Em seguida, né? Qual seria a terceira? O ser humano não ajuda o próximo. Que essa questão, né, de ajudar, essa questão de beneficiar o próximo, vocês querem dar algum exemplo? Eu falo, por exemplo, uma questão de gorjeta, né? Vai a um posto de gasolina, põe gasolina, ou então qualquer trabalho de uma pessoa de fora, que a pessoa foi gentil, e inclusive empregados, né? Não pagam o suficiente, né? Agora, vocês querem falar alguma coisa? Eu estava pensando, Dr. Kepp, nesse elemento que a pessoa só pensa em si. Eu tenho um exemplo prático de uma pessoa que agora, nesse período de pandemia, ela está recebendo essa ajuda do governo, né? Então ela fala assim, para mim eu quero que essa pandemia dure bastante, porque eu estou recebendo meu dinheirinho aqui. Então, quer dizer, a pessoa não está preocupada com o bem-estar da humanidade, dos outros que estão sem trabalho, perdendo o trabalho, né? Ela está preocupada com ela. Então, esse é um pensamento muito egoísta, né? Está preocupado com o dinheiro, né? Com que dinheiro, está ganhando. Dr. Kepp, só isso. Quando a pessoa vai fazer um trabalho qualquer, vai entrar numa organização qualquer, ela precisa ver se ela tem interesse pelo trabalho e não pelo que ela vai ganhar, né? Se ela quer saber quanto ela vai ganhar para trabalhar, já não tem valor o trabalho dela. O senhor sabe que eu nunca me esqueci um exemplo que o senhor deu, que o senhor dizia que tinha um fulano que ele fazia triagem numa empresa para saber quem era bom no trabalho ou não. E ele deixava uma vassoura, né, no meio, caindo no chão. Não é isso, Dr. Kepp? Aí quando a pessoa se aproximava e pulava a vassoura e não pegava a vassoura, já mostrava que a pessoa não quer nada com o trabalho. Então, e outra coisa interessante são as pessoas que falam, eu não faço isso, não faço bem porque eu não gosto disso, isso não é minha vocação. Se eu estivesse fazendo o que eu gosto, aí sim eu ia ser ativa, mas eu não gosto de fazer isso. Então, não é a minha praia. E não que a pessoa tem que gostar de fazer, né? O que ela estiver fazendo, ela tem que ter afeto, colocar amor naquilo que ela faz. E o benefício é direto, imediato. Então, vamos ver agora em quarto lugar o que eu pus no quadro. A pessoa não tem interesse pelo bem do próximo. Ela não está se importando com o bem do próximo, mas pensa no bem dela. Isso funciona? Isso é muito importante, porque o bem do próximo é o bem de cada um de nós. Se a pessoa só pensa em si, então, praticamente, ela está deixando de receber o bem dos outros. Tem um fator muito importante, viu? Só a pessoa que ajuda, a pessoa que se interessa pelo bem alheio do próximo, né?
é que ela recebe o bem de volta. Então, a questão do bem é uma questão de ir de volta, né? Se o indivíduo faz o bem, ele recebe o bem. Se ele evita fazer o bem, ele não recebe o bem. Veja quinto lugar, o que a seria. pessoa que só pensa nas suas vaidades. Aí é a questão do narcisismo, né? Então, a pessoa narcisa é a pessoa que só pensa no brilho dela, né? E geralmente são pessoas assim que estão encantadas consigo próprio, né? Então, o narciso é aquele que acha que o mundo gira para o bem dele e não para qualquer outra pessoa. Então, Dr. Kepp, e essa pessoa que é narcisista e se ama, se adora, ela pensa que todo mundo pensa sobre ela o que ela pensa, né? E, na verdade, ela está provocando uma sensação super desagradável, repugnante nas pessoas, né? E depois? Em seguida... A pessoa que não quer corrigir os próprios erros, né? Então, a pessoa fala, mas eu não cometo erro, né? A pessoa que acha que não comete erro, que não tem patologia, que não tem, vamos dizer, neurose, psicose, ela, pelo menos aparente, né? Ela acha que ela é perfeita e não que todo ser humano, até falam, né, de médico e de louco, Todo mundo todos tem um pouco. nós temos, falam um pouco, não é um pouco não. É um montão, né? A gente tem realmente assim muita patologia, é que em geral, e foi a grande descoberta do Freud, né, de fazer com que a pessoa perceba que ela é doente, né? Tá bom, então já retornamos. Um minutinho só. Então, continuando, né, vendo esse quadro aí sobre o caminho da insanidade, né, da corrupção. Veja, então, o sétimo aqui. A omissão com o bem, o indivíduo que se omite, o omisso. Então, a pessoa que pode ajudar, que pode falar e que não fala nada, não abre a boca. Você tem algum exemplo, Selma? Então, Dr. Kepp, eu acho que é muito importante essa questão de como as crianças são educadas hoje em dia nos lares, como sendo o centro das atenções, os reis e rainhas das casas. Os pais acham que tem que estar a serviço das crianças. Isso é uma forma de criar seres humanos na insanidade e não úteis para a sociedade. Então, é algo muito patológico que é feito. Eu gostaria agora de falar um pouquinho da ressonância. A questão da ressonância é uma questão de receber energia e produzir também energia. Então, a pessoa, vamos dizer, muito dissonante, né? Ela pode, assim, através da arrogância, inveja, ira, ela ter aquelas doenças, veja lá. Esquizofrenia, depressão, epilepsia e etc. Lá embaixo, né? Uma ressonância de frequência inferior, né? Que é uma dissonância, que é a preguiça, a gula, a luxúria e a avareza. Então, que é uma ressonância animal, né, vegetal, mineral. Quer dizer, se a pessoa tem uma ressonância baixa, então é uma pessoa praticamente
com esses problemas aí de preguiça, né? De gula, luxúria, avareza. E agora, vamos dizer, a ressonância normal, né? Frequência natural, você quer ler? Transcendente, humana, madura. Essa é a ressonância normal. Isso, que gera equilíbrio, capacidade de realização. Agora, a questão da ressonância, o senhor quer mostrar aí esse quadro que fala da questão, por exemplo, da ressonância nos vegetais? Sim, eu gostaria de mostrar isso aqui, ó, essa foto que está na tela, né? Existem alguns experimentos ao redor do mundo agora tentando identificar a relação que o magnetismo tem com os elementos biológicos. Nesse caso, é um experimento feito nos Estados Unidos com feijões. Então, vocês podem notar que eles trataram a água que regou o feijão, no primeiro pote à esquerda, com um campo magnético de um ímã, polo sul, né? O polo de captação. E olha o resultado depois de alguns dias, como é que ficou. E depois o segundo pote com água tratada com o polo norte. O terceiro foi uma mistura de polo norte e polo sul, que cresceu também com bastante viço. Agora dá uma olhada na água normal encanada, que é aquele quarto pote, e o quinto pote, uma água filtrada, mas sem tratamento magnético. Visivelmente, a gente percebe que o magnetismo ele é probiótico, ou seja, todo organismo vivo ele capta magnetismo para sua vitalidade. E isso acontece, passa a próxima foto também que eu queria mostrar. Esse experimento continuou mostrando a questão, por exemplo, com o trigo. Dá uma olhada à esquerda e à direita. À esquerda, o trigo foi tratado com magnetismo e à direita sem magnetismo, mesmas sementes. Então isso mostra que o ser humano ele é um corpo magnético. Ele é magnético. Então, olha só que interessante. Veja essa outra foto que eu queria mostrar aqui. Nos Estados Unidos também, eles fizeram um experimento pegando células cancerígenas e colocaram numa placa de Petri, que está naquele desenho ali à direita, né? Naquela foto. Então, eles submeteram essas células cancerígenas ao campo magnético de um ímã, polo norte, e ao polo sul. E o resultado foi que, após alguns dias, eles viram que as células cancerígenas submetidas ao polo norte decresceram, elas encolheram, ao polo sul cresceu muito lentamente, mas cresceu muito menos do que se não Agora, tivesse... viu, César, o senhor precisa fazer a relação com o ser humano. Então, por exemplo, nessa questão do trigo, né? O trigo viçoso, vamos dizer, o fazendeiro que é bom, que é generoso, etc., o trigo é viçoso, e também a questão dos vegetais, né? Você precisa, importante dizer que essa questão do vegetal ser assim, crescer melhor, as plantas e também o ambiente ser melhor, depende do ser humano. Então, o magnetismo, o ser humano capta quando ele é bom, quando ele tem virtude. Então, tendo virtude, tudo ao redor, inclusive as crianças, né, que têm problemas por causa de patologia qualquer, né, traz a criança para fazer tratamento. Então, não é a criança que é a vítima, praticamente, né, de questões assim, vamos dizer, espirituais só, mas geralmente os pais deviam assim se tratar, geralmente a mãe. E se a mãe é nervosa, é uma pessoa descontrolada, que não trata bem a criança, é claro que ela fica doente. Então é o tratamento que não a criança devia fazer, mas a própria mãe.
Isso o senhor tocou num ponto importantíssimo, né, doutor Kepp? Porque quando uma pessoa ela é muito má, a gente nota que até as plantas murcham, né? Então, porque ela emana uma energia muito ruim e murcha a planta. E crianças ficam doentes, animais ficam doentes na presença de pessoas patológicas. É isso mesmo, né? A avenca, sabe? A avenca é uma planta delicada, né? Isso. E tinha uma senhora que vinha na clínica, né? E via o vaso de avenca, falava, olha que bonito. Em 5 minutos a avenca estava morta. Ela falava uma coisa, mas emanava outra, né? De maneira que a questão do bem e do mal vem do interior do ser humano, principalmente. Não é questão que se a pessoa sofre um acidente e cai o avião, né? Claro que vai se machucar, isso é diferente. Mas, em geral, a pessoa com dor de cabeça, com enxaqueca, isso é tudo uma atitude dela patológica que causa isso. Inclusive essa questão das cáries dentárias, né, Dr. Kepp? Porque eu sou dentista e acompanho esse trabalho trilógico há quase 40 anos e mostra muito essa questão que toda doença bucal, inclusive cárie dentária, inflamação da gengiva, aftas, candidíase, né, o sapinho, tudo vem do interior. Então, a pessoa que tem muitas cáries, ela não percebe, né? Mas muitas vezes não percebe. Ela tem muita raiva, angústia, ansiedade. Até nas crianças mostra isso, né? Que quando a pessoa não controla essa ansiedade, angústia, raiva, ela desintegra os dentes, formam cáries dentárias, que é a doença mais comum da humanidade. Então a doutora Heloísa, ela... Então, isso mostra, né, que problema dentário é mais da própria pessoa. É mais da própria pessoa. Por isso que na odontologia se fala, né, que a criança que está na fase mais agressiva, analsádica, 3, 4 anos, é a fase que ela tem mais cáries dentárias, por causa do emocional. Se ela não controla, né, se é muito birrenta, muito raivosa, forma muitas cáries. Não precisa comer açúcar. Não é só do açúcar, né, que vem. Não, é a agressividade, né, a raiva que a pessoa não controla. Pode ser uma raiva interior, né, ela ficar com muito rancor, afeta a saliva, abaixa a vibração do dente e ele começa a se desintegrar. E aqui as pessoas que fazem terapia, nós atendemos muitos clientes que fazem psicanálise integral, terapia, praticamente não tem mais cáries, ficam todos com saúde bucal. Isso é experimental, né? É ciência. A doutora Heloísa e a doutora Márcia já atendem no consultório com esse método trilógico há mais de 30 anos, né? Com um incrível índice de sucesso no tratamento. Então, gostaríamos de nos despedir pelo momento e para a próxima semana, nesse horário, vamos estar aqui de novo com os senhores. Até lá!